Presidente Traiano, demais deputados e deputadas, eu tinha me inscrito no horário da liderança da oposição hoje para tratar de dois temas. A questão do projeto PL 04, que trata especificamente da regionalização das micro-regiões de saneamento do Paraná, e também de movimentos que têm acontecido no Estado sobre o pedágio. Mas face a alguns ocorridos nos últimos momentos dessa casa, eu me sinto, como presidente dos Partidos dos Trabalhadores e também como deputado estadual, na obrigação de fazer uns comentários. Primeiro que censura é um termo que existiu no Brasil num período muito triste, que foi durante o regime militar. Segundo que é direito de se ter livre expressão, como é direito também de se emitir opiniões. E eu quero aqui emitir uma opinião, presidente. Parece que os acontecimentos no governo federal, os acontecimentos com relação à vacinação no país e os problemas, possíveis problemas, que possam estar acontecendo no Ministério da Saúde, vão deixar à flor da pele os ânimos políticos nesse Estado. Claro que o Paraná é um Estado importante, como todos os outros, e também sofre consequências sobre isso. Primeiro, quero alertar que a gente está em fase de verificação do que anda acontecendo. Eu sou contra que se julgue as pessoas sem ter o devido rito legal e sem ter os apuramentos que a lei coloca. Defendi e defendo sempre a justiça como ela tem que ser, que seja cumprida as fases. Defendi isso quando foi feito ao presidente Lula e vou defender que outros que estão agora sendo acusados têm o direito de se defenderem. Mas eu não posso dizer aqui algumas coisas que têm que ser claras e estão ficando evidentes nesse país, que foi premeditado o processo, o problema de vacinação no Brasil e, por consequência, no Paraná. A gente está vendo aí, pelo que vem sendo colocado e pelos indícios apontados, que a vacinação foi objeto de estudo planejado para se comprar determinada marca, qualidade e de algumas formas a serem adquiridas. E isso fez com que a gente tivesse possíveis problemas. Mas o tempo está aí para investigar isso, a CPI está aí para investigar isso e o Judiciário, no seu tempo, vai fazer dessa forma. Portanto, usar alguns termos para agredir pessoas aqui e pessoas que realmente às vezes não colocaram da forma que outras pessoas queriam, a gente não pode permitir e entender que seja isso saudável para a democracia. O que o país vem sofrendo com o atual governo é direito de quem é da oposição, de quem é da situação, ou de quem é do governo, ou de qualquer cidadão que não é engajado na política, fazer suas ponderações. Agora, entender esse processo de forma só política é um erro. Alguns falam assim, não teve prejuízo para o Brasil financeiro. Gente, tivemos 500 mil mortos por conta disso que está acontecendo aí. Não tem prejuízo financeiro maior que esse no mundo. O que o Brasil está passando é fruto de uma escolha política mal sucedida, mal representável e, por incrível que pareça, de linha hipócrita de atuação. E por que o termo diz isso? Porque pregava uma coisa e agora a gente está vendo que está sendo feito outra. Pregava-se um moralismo, mas já dizia o nosso grande e saudoso, se eu não me engano, Nelson Gonçalves. Por trás de um grande moralista, há sempre um grande canalha. E eu quero aqui não chamar o presidente desse nome. Não é isso. Muito pelo contrário, eu estou dizendo aqui que o excesso de moralismo, quando se tem percepções como se tem hoje, faz com que as pessoas entendam que não era verdade. Que não existia o que eles sempre diziam que existia. Que mito! Mito nunca foi, nunca será. O que eu quero colocar, e agora o tempo está sendo escasso, é que, se possível, a gente se respeite ao máximo. Eu tenho minhas divergências ao deputado Ussens, grandes. Ele é líder do governo e eu sou da oposição.
Eu tenho divergências com o deputado Homero Marquesi. Eu tenho divergências com o deputado Guerra, com o presidente Traiano. Quantas vezes fui uma das pessoas que fui firme, às vezes até demais com o presidente. Mas a ternura, o respeito, a empatia não é qualidade de ninguém, é obrigação. A gente tem que entender que a gente tem uma casa plural. Momentos dessa casa reuniu até todos. Eu estou aqui com um tema sobre o pedágio, que eu vou falar um pouquinho, reuniu aqui nada mais, nada menos que os 54 deputados. E é isso que nós temos que entender. E se hoje o ambiente é desfavorável para o atual governo federal, é óbvio fruto do que ele fez. E não é tacando e falando do PT, falando do Lula, falando que o Lula é isso e que o Lula é aquilo. Gente, que fissura é essa pelo Lula, meu Deus? Deixa o homem. A justiça já fez a parte dela com o Lula. Deixa o povo agora, que no momento, se for o caso dele ser candidato, falar que quer ele ou que não quer ele. Mas uma coisa é verdadeira que foi falada aqui hoje. Diz que o povo está na rua. Está mesmo. 40 milhões de pessoas passando fome, 15 milhões de desempregados, infelizmente estão na rua mesmo. Estão na rua, inclusive, para pedir fora para o atual governo. Agora, não foi o PT que fez isso. Não foi o PT. Quem está governando o país não é o PT. Quem esteve antes do PT, antes do atual governo, no governo, não era o PT. Gente, nós estamos em 2021. O PT deixou o governo. Deixou o governo. Ou melhor, foi tirado sob um pretexto de impeachment em 2016. Será que dá para fazer o favor de pôr a mão na consciência, analisar as coisas com a frieza e a cautela necessária? A vacina é problema do Brasil. Países como Bangladesh, como o Paquistão, com a mesma população que a do Brasil, tem menos da metade de número de mortes e são mais pobres que o país nosso. Onde está o problema? O problema está na gestão. Não é o presidente Bolsonaro responsável pelo vírus, que dizimou 550 mil brasileiros, mas ele é o responsável pela crise, ele é o responsável por negar vacina, ou melhor, agora não é negar vacina, é escolher a vacina que mais lhe convia. É isso que aconteceu. É um presidente que tirou a máscara de criança semana passada, numa aglomeração. É sim um ato irresponsável, e cabe ser feito ao julgamento dele, no momento certo. E eu acredito que inclusive nesse momento estão tendo pedidos ou vários de impeachment, que o Congresso resolva, porque eu sei que a população no momento certo vai resolver, mas infelizmente vai sofrer daqui até lá. Nós não vamos parar nesse número de mortos, infelizmente vai ser avançado. Nós não vamos parar nesse número de desempregados, vai ser aumentado também. Nós não vamos parar nesse número de moradores de rua, infelizmente vai ser aumentado. Por quê? Porque o país tem o coronavírus? Não. Todos os países do mundo têm o problema do coronavírus, mas todos eles sabem o que devia ser feito. Uns fizeram mais e outros fizeram menos. Infelizmente, o Brasil foi um dos que menos fez. A crise econômica aqui é maior que muitos outros países que têm as mesmas condições que a nossa. A vacinação faltante aqui é muito maior que em muitos outros lugares. A negação aos caminhos e ao que é prescrito pela medicina aqui é muito maior que em outros lugares. E a gente achar que politizar esse processo, que simplesmente agir de forma nervosa ou agressiva tende a resolver o problema. Piora. O remédio para o povo brasileiro é saúde, é alimento e amor. O resto que foi contrário estava até aí, a gente está vendo o que está levando essa nação. E eu quero aqui, senhor presidente, fazer um apelo para que a gente tente ao máximo ser fraterno. Eu sei que é difícil em alguns momentos, mas o povo não merece ver um embate de tão agressividade no momento em que a atenção tem que ser a vida do ser humano. Por isso, eu acabei excedendo o tempo e não vou conseguir falar dos temas que eu queria ter falado. Quero pedir a Vossa Excelência
que, nesse minuto que me resta, que zerou nesse momento, Pois não, deputado. em nome dessa casa, a presença hoje dos vereadores Nilton Stein, Betão da Curva, Dorival de Souza e Serginho Marques, e também aqui o Antônio, que é presidente da Câmara de Jacarezinho, do manifesto entregue a essa casa sobre o pedágio no estado do Paraná, principalmente ao Norte Pioneiro, e ao ilhamento da cidade de Jacarezinho. Também quero colocar aqui, agradecer ao vereador Paulo, que trouxe aqui o relatório da Comissão Especial de Representação Mista para tratar do pedágio no Paraná, da cidade de Corbélia, onde pede a tarifa zero para os encaminhamentos, pelo trânsito dos munícipes que moram no distrito e vão até o centro urbano da cidade. E quero aqui, por fim, falar para o líder Hussein que a gente apresentou 3 emendas ao PL 04, que a gente quer debater esse tema, principalmente no que diz respeito ao controle acionário da empresa estatal e a economia mista sobre a prestação de serviço básico no processo de alienação enquanto perdurar os contratos regionais, se for aprovado. Que a gente faça uma reflexão da importância desse tema. Obrigado, presidente.